Olá, pessoal! Muito prazer, professora Tassiana. E hoje a gente vai iniciar o nosso segundo módulo do curso para concurso da VUNESP. Gente, qual é o grau de dificuldade dessa prova? É um grau de mediano para baixo. Isso já tem aí, na verdade, já é um fator extremamente relevante e que dá essa vontade da gente estudar para o concurso, né? Tendo em vista que não é aquele concurso feito para ferrar, né? Aquele concurso que a gente não tem noção do que está sendo perguntado nas questões, principalmente em questões de língua portuguesa, né? Porque tem concurso que deixa a gente aí, ó, no sufoco. Não é esse o caso, tá? Então vamos lá, que eu vou ajudar você a tentar desvendar essas questões, a tentar desvendar como ocorrem aí, como as questões elas são pensadas, como elas são formuladas e que artimanhas, né, que estratégias aí a gente vai tentar encontrar para resolver determinadas questões. No módulo 2, nós temos aqui as questões focadas em informações literais e inferências possíveis. Gente, é tão bacana isso aqui, por quê? O que seriam informações literais? Eu adoro trabalhar com isso. Ainda nós estamos dentro das questões de interpretação de texto, as tão temidas questões de interpretação de texto. Por que que a galera tem tanto medo? Ah, professora, na gramática eu até vou bem. Eu escuto muito isso, vocês não têm noção. Na gramática eu vou bem, mas na hora da interpretação de texto, a coisa o bicho pega. Então, às vezes, é uma questão de a gente se adaptar mesmo à prova, né? Saber quais são os tipos de texto que são mais recorrentes, o que quer dizer, por exemplo, uma informação literal, o que quer dizer uma inferência possível, porque são nomenclaturas que, às vezes, podem servir aí como um dificultador, né? Aquela pedra no nosso sapato. Mas que depois que a gente sabe o quão simples elas se constituem, a gente acaba deitando e rolando e sendo feliz com a prova. Vamos lá, então? Informações literal. O que é literal? Literal é o que está presente no texto. Há muitas informações que a gente pensa, né? Que a gente interpreta, e são informações paratextuais, extratextuais, que estão fora do texto e que dependem da nossa capacidade de compreensão, da nossa capacidade de entendimento, que não é o caso dessas questões presentes aqui nesse módulo. Existem questões de interpretação que trabalham com o conteúdo dentro do texto, ou seja, com o que está escrito. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de informações literais, são essas, né? As que estão presentes no texto. Você não precisa buscar nenhum tipo de significação fora, tá? Tudo que você precisa para resolver aquela questão está dentro do seu texto. E as inferências possíveis, ou seja, quando a gente fala em inferências, nós estamos falando em compreensões. Quais são as compreensões possíveis a respeito daquilo que está no texto? Geralmente, eles trazem ali um trechinho do texto, né? Ou até mesmo questões envolvendo o texto todo. Mas uma dica, pessoal, não adianta não querer ler o texto, partir direto para a questão. Isso, a maior dificuldade das questões de interpretação de texto é esse sentimento de imediatismo, né? A gente quer fazer rapidinho, a de gramática até dá. Se a gente tem aí, né, internalizada as regras, se as regras são todas, a gente já decorou, são internalizadas ou já compreendeu essas regras, é fácil, não precisa ficar lendo o texto 1000 vezes para poder resolver uma questão. Na hora da interpretação de texto, essa dificuldade ela se torna um pouco maior. E vamos ver, então, como que a gente vai se deparar com esse tipo de questão dentro da prova da VUNESP? Aqui eu tirei, gente, da prova de 2014, tá? Então, a gente tem um texto. Esse texto é um texto informativo, um texto fácil, tá, gente, de ser compreendido. Não tem nenhuma palavra difícil, nenhuma palavra que a gente não compreenda e que seja importante aí para o resultado final da leitura. Tá? Não existe dificuldade dentro desse texto. É um texto que, além de informar sobre algo, o autor ele tenta se posicionar, né? Ele emite ali um valor de sentido, ele emite a opinião dele e ele tenta, na verdade, convencer esse público leitor de que a opinião dele é a correta. Um texto muito legal, inclusive, sobre esse tema. Vamos lá? Leia o texto para responder as questões de número 2 a 8.
Isso acontece também. O mesmo texto, ele serve para a gente responder várias questões, tá? As cotas raciais deram certo porque seus beneficiados são, sim, competentes. É legal porque ele já começa com a opinião, né? A opinião máxima dele sobre o assunto já está aqui na primeira frase do texto. E aí ele vai tentar fazer o quê? Vai tentar justificar esse posicionamento, vai tentar justificar essa opinião com argumentos, tá? Merecem sim frequentar uma universidade pública e de qualidade. No vestibular, que é o princípio de tudo, os cotistas estão só um pouco atrás. Segundo dados do Sistema de Seleção Unificada, a nota de corte para os candidatos convencionais a vagas de medicina nas federais foi de 787,56 pontos. Para os cotistas, foi de 761,67. O que a gente observa aqui? É uma diferença quase insignificante, né? Imagina, quando a gente fala em cotistas, a gente está falando de quem? A gente está falando do aluno de escola pública, nós estamos falando das cotas raciais, tá? E aí existe aquele estigma, né? Que o aluno de escola pública, ele acaba atrapalhando o andamento do curso, porque ele é mais fraco, e isso é só um estigma mesmo que a sociedade tenta criar. E eles provam isso desde o vestibular. Olha que interessante. Com todo o arsenal de informações a menos que o aluno de escola pública despende, mesmo assim ele consegue ali, ó, quase chegar lá na média do aluno da escola particular. A diferença entre eles, portanto, ficou próxima de 3%. Olha só, gente, isso aqui é ilusório, né? 3%. Isto é, entrevistou educadores e todos disseram que essa distância é mais do que razoável. Na verdade, é quase nada. Então, isso aqui é outra informação importante. Não existe praticamente essa distância. Se em uma disciplina tão concorrida quanto medicina, um coeficiente de apenas 3% separa os privilegiados, que estudaram em colégios privados, dos negros e pobres que frequentaram escolas públicas, então é justo supor que a diferença mínima pode perfeitamente ser igualada ou superada no decorrer dos cursos. Depende só da disposição do aluno. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das mais conceituadas do país, os resultados do último vestibular surpreenderam. A maior diferença entre as notas de ingresso de cotistas e não cotistas foi observada no curso de Economia, diz Ângela Rocha, pró-reitora da UFRJ. Mesmo assim, essa distância foi de 11%, o que estatisticamente não é significativo, né? Não é uma distância assim, você vai entrar na faculdade com uma nota horrorosa, né? Você vai conquistar a vaga do menino da escola particular, você vai pegar a vaga do menino da escola particular, mesmo tendo ido mal nessa prova. Isso não existe, né? E esse texto ele prova por A mais B com esses dados estatísticos aí. Então vamos à questão. Então, gente, só lembrando, nós estamos trabalhando aqui com questões cujas respostas estão no próprio texto, tá? Eu não preciso ficar aí preocupado, tentando entender. As respostas estão no próprio texto, os elementos que eu preciso para responder, eles estão no próprio texto, tá? As informações iniciais do texto permitem inferir que pessoas contrárias ao sistema de cotas nas universidades públicas acreditam que... Então, vamos lá. Informações iniciais, ele está querendo saber do início do texto, o que está falando no início do texto, permitem inferir, permitem compreender, olha o título do nosso módulo, né? Presente aqui. Compreender que pessoas contrárias ao sistema de cotas, ou seja, que não concordam com o sistema de cotas, né? Elas acreditam que... Vamos lá, então, vamos tentar responder isso aqui. Os cursos menos concorridos podem ser extintos por falta de candidatos? Gente, a gente tem essa informação dentro do texto? É uma informação literal? Está dentro do texto? O texto nem menciona isso aqui. Então, essa questão a gente já anula, tá? Os alunos beneficiados têm pouca qualificação para frequentar os cursos. Os resultados dos cotistas podem ser superiores aos demais estudantes. Os cursos, em geral, são beneficiados com alunos de perfis diferenciados. O desempenho dos alunos beneficiados é similar ao de outros estudantes. Uma questão bem fácil, né? Aqui está falando que os alunos beneficiados têm pouca qualificação. Como assim? Tem pouca qualificação se a nota chega perto. Então, essa aqui também, absurda, né? Os resultados dos cotistas podem ser superiores. Ali está falando que ele não é, ele quase chega perto,
né? Mas ele não é superior. Ah, mas se o aluno estudar, ele vai ser maior. Essa informação eu penso, né? Eu analiso, eu tenho para mim, mas não é uma informação que está dentro do texto, tá? E os cursos, em geral, são beneficiados com alunos de perfis diferenciados. Também é uma informação pertinente, mas ela não responde ao que está sendo perguntado, porque, embora ela seja coerente, não diz respeito às informações iniciais do texto. Olha que interessante. Então, a gente tem que ter essa expertise aí, né? Essa facilidade de entender direitinho o que está sendo perguntado para a gente procurar essa resposta. E, consequentemente, a resposta correta seria E. O desempenho dos alunos beneficiados pelas cotas, né, dos alunos cotistas, é similar, ou seja, é pertinho, é parecido ao de outros estudantes. Questão fácil, hein, gente? Muito fácil. Mas é o que eu falei, se a gente não lê o texto, não adianta, a gente não sabe. E todo detalhezinho da questão é importante na hora de responder. Beleza? Vamos para a próxima? Mais um textinho. Ô, prova que gosta de texto, né? Mas são textos gostosos, são textos fáceis, que não tem aí nenhuma dificuldade de compreensão, tá, gente? E isso já dá para a gente dar aquela relaxada, sem problema nenhum. Então, vamos lá. Leia o texto para responder as questões de 1 a 7. Então, vocês vão ver que no decorrer do curso, esses textos eles vão aparecer de novo, né? Porque a gente vai resolver aí todas as questões. Ser gentil é um ato de rebeldia. O que a gente já pensa aqui? Ser gentil é um ato de rebeldia. A rebeldia, ela acontece quando? Ela acontece quando a gente faz o oposto do esperado, né? Então, a gente vive numa sociedade em que ser gentil está errado hoje em dia, né? Os valores estão trocados, os valores estão opostos, ok? Você sai às ruas e insiste, briga, luta para se manter gentil. O motorista quase te mata de susto, buzinando e te xingando, porque você usou a faixa de pedestres quando o sinal estava fechado para ele. Ou seja, o motorista te xinga, né? Te buzina, mesmo estando errado, te recriminando por fazer o correto, né? Basicamente isso. Você posta um pensamento gentil nas redes sociais, apesar de ler dezenas de comentários xenofóbicos, homofóbicos, irônicos e maldosos sobre tudo e todos. Inclusive você. Afinal, você é obviamente um idiota gentil. Então, o que acontece aqui? Ó? Qual é a informação máxima desse parágrafo? A sociedade, ela acaba estigmatizando, ela acaba naturalizando, né? Agindo com naturalidade aí, com quem não é gentil, e acaba estigmatizando de idiota, de bobo, as pessoas que ainda primam pela gentileza. Olha que interessante, né? É um revés aí. Há teorias evolucionistas que defendem que as sociedades com maior número de pessoas altruístas, o que são pessoas altruístas? Talvez essa palavrinha ela dê aqui um pouco de dificuldade. Altruísta vem da preocupação com o outro, né? Pessoas que se preocupam com o outro. Sobreviveram por mais tempo por serem mais capazes de manter a coesão. Pesquisadores de atualidade dizem, baseados em estudos, que gestos de gentileza liberam substâncias que proporcionam prazer e felicidade. Olha que interessante. Então, as pessoas altruístas, elas vivem mais, né? Vivem mais porque elas são capazes de manter coesão. O que é a coesão? Capazes de manter a união, capazes de fazerem as coisas juntas, né? Capazes de criar laços, ok? E aqui ele fala que, inclusive, esses laços eles são criados porque essas pessoas liberam mais sensação de prazer e felicidade, que traz aí, de certa forma, uma longevidade, uma vontade de viver maior, né? Ou seja, a gente só ganha sendo gentil. Mas gentileza virou fraqueza. Olha aqui, essa frase também é importante dentro desse texto, né? Porque é a troca de valor, né? Os valores estão trocados aqui. Valores contrários, trocados. É preciso ser macho pacas para ser gentil nos dias de hoje. Por quê? Preciso ser macho, né? Ele usou até uma expressão meio machista, né, para falar isso. Por quê? Porque a pessoa vai ser hostilizada e ela vai ter que aguentar, né? Ela vai ser hostilizada, ela vai ter que aguentar porque ela tá certa. Ela criou seus princípios, criou seus valores e acredita neles. Então, um dos valores é a gentileza. Então, ela vai ser hostilizada por ser gentil, mas tem que se manter firme, tá? Só consigo associar a aversão à gentileza à profunda necessidade de ser, ou parecer ser, invencível e bem-sucedido. Nossas fragilidades seriam uma vergonha social, o empecilho à carreira, ao acúmulo de dinheiro.
Isso aqui vem muito de acordo, gente, com o sentimento de positividade tóxica, né? Que tá na moda aí a gente falar desse sentimento, em que demonstrar sentimentos como tristeza, fraqueza, isso soa ruim dentro da sociedade. Faz com que, embora sejam sentimentos que todo mundo sinta, a sociedade ela não vê com bons olhos. E isso acaba te prejudicando aí no futuro, tá? Então, não é permitido demonstrar fraqueza, demonstrar sofrimento, demonstrar dor perante causa nenhuma mais. E aí as pessoas fazem o quê? Elas criam a rede social, onde tudo é perfeito. O que mais? Elas se dopam de remédio, que não permitem os sentimentos serem aflorados. E a sociedade é doente, mas para ela, para as pessoas no geral, isso é mais importante do que ser tido como fraco, né? Demonstrar essa fraqueza. Olha que loucura. Não ter tempo para gentilezas é bonito. É justificável diante da eterna ambivalência humana. Queremos ser bons, mas temos medo. Não dizer bom dia significa que você é muito importante. Olha isso, né? Ou seja, o executivo, o diretor executivo da empresa passa e não fala bom dia. O que a gente pensa? Esse cara aí é importante, porque ele não falou bom dia, né? Ou muito ocupado. Humilhar os que não concordam com suas ideias é coisa de gente forte. Então, as pessoas não discutem mais, né? Apresentando pontos de vista diferentes. A gente só se depara diante de uma conversa com o outro se for para humilhar o que o outro pensa, humilhar a forma de pensar dele. A gente já vai meio que armado para isso, né? As redes sociais, elas fazem bastante isso. Nas redes sociais, as pessoas, elas não divergem mais, não tem um papo, né? Elas vão para agredir umas às outras quando as outras pensam diferente, tá? Como se eu... Gente forte. E que está do lado certo, como se houvesse um lado errado. Porque se nenhum de nós abrir a boca, ninguém vai reparar que nosso modelo de felicidade tem alguém chorando ali no canto. Pode ser gentil, porque ser gentil abala sua autonomia. Enfim, ser gentil está fora de moda. Estou sempre fora de moda. Querendo falar de gentileza, imaginem vocês, pura rebeldia. Ou seja, falar de gentileza por si já é uma rebeldia, né? Porque a gentileza é vista como algo totalmente sem importância. Sair por aí exibindo minhas vulnerabilidades e em ato de pura desobediência civil, esperar alguma cumplicidade. Deve ser a idade. Ou seja, está ficando velho, perdeu a noção, né? Do que é importante para a sociedade. Mas ele insiste, que ele quer ser gentil. Então, vamos lá? Vamos para a nossa questão? Demais esse texto, né? Adorei, gente. No final do último parágrafo, a autora caracteriza a gentileza como um ato de pura desobediência civil, né? O que seria uma desobediência civil? O que seria uma obediência? A obediência seria estar de acordo com as regras de conduta, né? Com as regras normalizadas de conduta dentro de um ambiente social. Se ser gentil, né? Usar a gentileza é uma desobediência, significa que a gentileza já não é a questão esperada aí dentro desse ambiente social, tá bom? Então vamos lá. Isso permite deduzir que, embora a gente tenha aqui esse deduzir, ele pede o quê? Que haja aqui uma interpretação. Permite a gente interpretar o quê, né? Só que é uma interpretação do que está presente no texto, ok? É uma informação literal, está presente no texto, então eu tenho que interpretar isso aí. É inviável, em qualquer época, opor-se às práticas e aos protocolos sociais de relacionamento humano. Ele não está falando, o grande problema aqui está em qualquer época, né? Ele está falando que é uma característica atual, então não pode ser essa questão. É possível ao sujeito aderir às ideias dos mais fortes, sem medo de ver atingida sua individualidade no contexto geral. Vamos para as outras? Obedecer às normas sociais gera prazer, ainda que isso signifique seguir rituais de incivilidade e praticar a intolerância. O texto não fala isso. Ele fala que o prazer ele é obtido pelas pessoas que praticam aí a gentileza. Então, essa informação está totalmente errada. Assumir a prática da gentileza é rebelar-se contra códigos de comportamento vigentes, mesmo que não declarados. Ou seja, a gente ser gentil é o quê? É um ato de rebeldia, né? O próprio texto ele já fala isso, que é justamente essa rebelação aí contra códigos que estão instaurados. Então, essa também é bem correta.
há nas sociedades modernas a constatação de que a vulnerabilidade de alguns está em ver a felicidade como um ato de rebeldia. Aqui não existe vulnerabilidade, em momento nenhum ele traz essa informação, né? Na constatação de que as pessoas são frágeis, por isso que elas mantêm aí o ato de rebeldia. Também é uma informação que não condiz com a realidade. Temos essas duas aqui, e a que responde melhor essa questão, com certeza, é a alternativa D, né? Por quê? É possível o sujeito aderir às ideias dos mais fortes. Aí vem o conceito do que é mais forte, né? Sem medo de ver atingida a sua individualidade. Mais forte para o autor do texto é quem? Quem pratica a gentileza. Ele fala que tem que ser muito macho, né, para praticar a gentileza. Só que a gente tem medo, sim, de ser atingido, tá? Então, metade da questão até pode ser viável, mas a outra metade ela fica incoerente. Então, nós temos aqui como resposta a alternativa D de dado. Beleza? Vamos para a próxima. Temos aqui, gente, uma tirinha, né? A tirinha facilita a nossa vida, porque a gente tem aqui a imagem, a linguagem verbal, que é o texto escrito, né? E a linguagem não verbal, que é a imagem. Então, essas duas aqui, elas têm que casar, né? Elas têm que conversar. Só com a linguagem verbal a gente não compreende a tira, só com as imagens a gente também não compreende a tira. Então, a gente precisa dos dois para poder entender alguma coisa aqui. Leia o texto dos quadrinhos para responder as questões de 10 a 13. Então, vamos lá. Se você não me ajudar com a lição de casa, eu vou processar você. Duas crianças, né? A menina e o menino aqui. Onde está o seu advogado? Bem aqui. Aí ele traz o Snoopy. O Snoopy é o advogado, ó. Esse aqui é o advogado. Ou seja, um não humano, né? Que não fala a linguagem dos humanos, não fala a língua portuguesa. O seu advogado jamais irá compreender este caso. Por quê? Porque é um cachorro, né? Aí ele fala, isso não vai incomodá-lo nem um pouco, não tem importância nenhuma, porque ele não sabe nem o que ele está fazendo ali. Olha a carinha dele, gente, de desentendido. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui, do que eles estão falando, estou perdido aqui, tá? Então, é uma tirinha, né, do Snoopy, bem legal aí. Vamos ver o que está sendo perguntado dessa tirinha. Fácil compreensão, né? A gente não tem dificuldade para entender essa tirinha, né? Todo mundo sabe que o Snoopy é um cachorro, e se não sabe, por meio da figura mesmo, a gente já consegue identificar características de um cão dele. Não é um cão muito convencional, né? Porque ele tá do quê? Ele tá com esse espécie de chapéu aí, né? Alguma coisa mais formal, com essa maleta do advogado aqui. Mas ele tá meio que travestido, né? De advogado aqui. Colocaram a roupinha no cachorro. Vamos lá, então. É correto afirmar que na fala da personagem, no último quadrinho, está implícita a ideia de que... Então, ele pede a fala da última personagem. Vou voltar aqui para vocês. Que fala que isso não vai incomodá-lo nem um pouco. Que ideia que está escondida nessa fala dele? Por que ele não vai se incomodar nem um pouco, né? A representação de seu advogado é garantia de sucesso na ação? Tem certeza que ele vai arrasar? Não, né, gente? É irrelevante que seu advogado tenha a competência reconhecida. O processo para ela não passa de um artifício para ganhar tempo. Sua causa está perdida de antemão, graças à ameaça que fez. E a garota se convence da opinião de quem ela quer processar. Qual alternativa a gente coloca aqui? Vamos direto aqui para o comando de prova, tá? É correto afirmar, então ele quer a alternativa correta, né? Na fala do último quadrinho, que está implícita, ou seja, está escondida. Mas, para eu saber, eu tenho que, obviamente, ler esse último quadrinho. E a gente leu. Então, qual dessas alternativas? É irrelevante que seu advogado tenha competência reconhecida. Não importa que o advogado tenha competência reconhecida. É isso que ela está querendo dizer aqui. O processo para ela não passa de um artifício para ganhar tempo. Em momento nenhum isso fica claro para a gente, tá? Então essa não fala que ela quer ganhar tempo, que ela apresenta o Snoopy, um cachorro, só para ganhar tempo. Sua causa está perdida de antemão graças à ameaça que fez. Claro que não, né? Ela ameaçou processá-lo. Não é com essa frase que ela já... Não adianta nem você lutar, porque quando a gente fala vou te processar, a gente processa com a intenção de ganhar. Então, não que de antemão ela já perdeu o caso. Essa também não faz sentido nenhum aqui, tá? A garota se convence da opinião de quem ela quer processar. Ela fica convencida
que quem tem razão é o menino? Também não, né? Ela só fala que não faz diferença para o cachorro saber do que se trata ou não, entender o que está sendo tratado ou não, tá? Então, essa alternativa também não faz sentido. Ficamos aqui com a alternativa B de bola. Vamos para o próximo. Olha só, gente, mais uma charge, né? Vamos ver se isso aqui é uma charge ou um cartoon, né? Uma charge. Ela apresenta uma crítica social e uma crítica social pontual. Aqui eu já vou aproveitar para mostrar para vocês mais ou menos as diferenças entre charge e cartoon, tá? Opa, deixa eu só apagar aqui, pessoal. Entre charge e cartoon. O cartoon, ele trabalha, os dois trabalham com temas sociais, tá? Mas o cartoon, ele foca na questão que é universal. É sempre um problema universal. A paz mundial, por exemplo, é um problema mais universal. E a charge, ela foca em problemas cujos espaços são mais delimitados, tá? Então, por exemplo, vai haver problemas em que acontecem aqui no Brasil, mas não são problemas, por exemplo, que acontecem nos países europeus. Então, quando esse foco ele é mais delimitado espacialmente, a gente está tratando de uma charge, tá? Mas tanto a charge quanto o cartoon, eles são realmente textos com uma abordagem totalmente crítica, né? Então, a charge, ele está falando já, retrata uma cena em que uma família faz selfie ao lado de um corpo caído no chão. Vocês acham que esse hábito, né? Esse é o tipo de notícia, gente, que está presente nos nossos jornais, nas nossas músicas, né? João Bosco tem uma música que ele fala lá, tá lá, é o corpo caído no chão, estendido no chão. Então, por que está presente na notícia, na música, agora na charge? Porque é um acontecimento recorrente, tá? É algo recorrente, é algo que aparece sempre. É recorrente, professora, em todos os lugares do mundo? Não. Geralmente em lugares em que a violência ela é banalizada, né? Geralmente em lugares em que a violência ela aparece de uma maneira mais naturalizada, comum. Então, olha só, a família ali se divertindo, né? Tirando selfie, o pau de selfie aqui todo bonitinho para pegar todo mundo. É a imagem da família feliz, né? É a família feliz, ok? E aqui a gente tem o corpo estendido, né? Dá para entender que esse corpo de alguém morto, porque a gente vê aqui as marcas de sangue, né? Ou seja, uma pessoa vítima da violência, deitada aqui, enquanto a família se diverte. Enquanto a família se diverte, sendo feliz e tirando foto, tá? Fácil, né? É por isso que a gente chama de charge isso aqui. Porque o problema social criticado aqui, ele tá bem com foco espacial, né? É o foco aqui nos países subdesenvolvidos, com alta taxa de violência e assim por diante. Vamos lá para a questão? Assinale a alternativa contendo uma ideia implícita a partir dos fatos retratados. Então, a partir dos fatos retratados, a gente conta com o que está presente na charge, tá? Quando eu chamo de ideia implícita, uma ideia que pode ser interpretada. Pode parecer bobeira, pessoal, essas palavrinhas, esses termos que aparecem aí nos textos, mas muitas vezes esse é o grande dificultador, né, que a gente tem que ter em mente aqui. Então, vamos lá. O pau de selfie permite fotografar várias pessoas? Percebam, é uma resposta totalmente errada? Não, ele permite. E a gente viu que ele permitiu retratar a família toda. Mas não tem nada a ver com o que está sendo perguntado, né? A ideia implícita a partir dos fatos. Que compreensão a gente tem dessa charge? O grupo familiar posa unido? Também, não está errado, só não responde o que está sendo perguntado. Então, essa questão A, essa questão B aqui, ó. As pessoas sorriem para a câmera? Estão sorrindo. Também está certo, mas não responde o que está sendo perguntado. Qual é a ideia implícita? Por quê? Porque tudo isso aqui, ó, está presente no texto. Eu vejo, eu não estou interpretando, tá? O corpo está estendido no chão? Também, está estendido no chão. Isso é óbvio, é o que está lá na charge. A violência está banalizada? É essa aqui, né? É a compreensão que eu faço de tudo isso aqui, ó. Eu precisei de tudo isso aqui para entender a resposta E, a violência banalizada. Muito fácil essa questão, né? Mais uma questão bem facinha aí que a Unesp traz. Mais um textinho para nossa conta. Vamos lá, não pode ficar com preguiça, hein? E eu tô ajudando, fala sério. Eu tô simplesmente lendo os textos com vocês. Eu poderia já partir para a questão, mas a gente está aqui para ajudar mesmo, né? Quem estuda para concurso
é alguém que já está focado e alguém que precisa de todo o apoio possível, tá? E é nesse sentido que a gente pretende fazer um curso diferente. Não é aquele curso papum, resolve as questões e pronto. A gente vai dar essa assistência, né? Vai pegar na mão e é justamente esse é o segredo aí para você conquistar a sua vaga que você quer tanto. Vamos lá? Leia o texto para responder as questões de 1 a 5. Quem assiste a Tempo de Amar já reparou no português extremamente culto e correto que é falado pelos personagens da novela. Então a gente já sabe que isso aqui é uma novela de época, né? É uma novela de época, porque tá falando que é um português culto e correto, né? Com frases que permanecem retiradas de um romance antigo, mesmo nos momentos mais banais, os personagens se expressam de maneira correta e erudita. Quando ele fala nos momentos mais banais, nos momentos do dia a dia, que não exigem formalidade, que não exigem tanto respeito, educação, mesmo assim as personagens ainda usam esse português mais erudito, esse português mais arcaico, cheio de regras, né, de acordo com as regras gramaticais, tá? Linguagem correta e erudita. A UOL, o autor da novela, Alcides Nogueira, diz que o linguajar de seus personagens é um ponto que leva a novela a se destacar. Não tenho nada contra a linguagem coloquial, ao contrário. Então ele não pôs aquela linguagem porque ele é contra o linguajar chulo, ele acha que a língua está se acabando, ele privilegia o português formal, não é isso, né? Ele não tem nada contra. Acho que a língua deve ser viva e usada em sintonia com o nosso tempo. Mas colocar um português bastante culto torna a narrativa mais coerente com a época da trama. Então, aqui ele busca o quê? Uma coerência entre a história, né, que se passa lá em tempos remotos, com a linguagem falada na época. Então, ele já coloca aqui uma variação da língua, a variação histórica da língua, tá? Fora isso, é uma oportunidade de o público conhecer um pouco mais dessa sintaxe, poucas vezes usada atualmente, né? Construção da língua que hoje a gente não usa mais, um voz-me-ser, e assim por diante, tá? O escritor que assina o texto da novela das 18, ao lado de Bia Correia do Lago, conta que a decisão de imprimir um português erudito à trama foi tomada por ele e apoiada pelo diretor artístico Jaime Monjardim. Então teve uma equipe de trabalho em torno disso, né? Ele revela que toma diversos cuidados na hora de escrever o texto, utilizando inclusive o dicionário. Porque não é a linguagem nossa, né, do dia a dia mais, é uma linguagem passada. Então, muitas vezes, a gente tem que procurar significado de palavra, construção sintática. Muitas vezes é preciso recorrer às gramáticas. No início, o uso do coloquial era tentador. Aos poucos, a escrita foi ficando mais fácil, afirma Nogueira, que também diz se inspirar em grandes escritores da literatura brasileira e portuguesa, como Machado de Assis e o Eça de Queiroz. Para o autor, escutar os personagens falando dessa forma ajuda o público a mergulhar na época da trama de modo profundo e agradável. Então, isso aqui é uma tentativa de aproximação, né, do público com a obra. Olha que interessante, né? Ele aproxima o público com a obra. Compartilhou-lhe o sentimento Jaime Monjardim, que também explica que a estética delicada da novela foi pensada para casar com o texto. É uma novela que se passa no fim dos anos 20, então imagina a variação histórica da língua aqui, né? Como que a gente falava as coisas lá no início do século 20, como a gente fala agora. Então, tudo foi pensado para que o público entrasse junto com a gente nesse túnel do tempo. Acho que isso é importante para que o telespectador consiga se sentir em outra época disso. Vamos lá? As informações textuais, ou seja, o que estão dentro do texto, né? Dentro do texto, permitem afirmar corretamente que, vamos lá, a proximidade entre a literatura e as novelas exige que haja um senso estético aguçado em relação à linguagem. Por isso, essas artes primam pelo erudito. Não. Tem novela, por exemplo, que a época dela é a atual e não necessariamente ela vai primar pelo erudito, tá? Então, não pode ser essa questão, porque as informações não respondem ali. A linguagem coloquial atrai, sobremaneira, os autores de novelas, como é o caso de Alcides Nogueira, que desconhecia o emprego de formas eruditas. Ele não desconhecia, ele só não lidava no dia a dia, isso gerou uma dificuldade, tá? Mas não que ele desconhecia. Então, também é uma questão inválida. A linguagem erudita deixa de ser empregada na novela quando há necessidade de retratar os momentos mais banais. O texto fala justamente o contrário, que até nos momentos mais banais, a linguagem erudita ela é empregada. Por quê? Ela era empregada na época.
tá? É uma característica da época. Então não pode ser essa C também. Depois você corta, né, Jean? D. A opção por escrever uma novela de época implica a transposição de elementos visuais e linguísticos para o tempo presente, modernizando-os. Não, né, gente? Imagina a gente pegar o contexto da década de 20 e, de repente, colocar um celular lá. Não é isso que o texto está falando, tá? Só nos resta a alternativa E. A harmonização entre a linguagem e a estética da novela contribui para que a caracterização de uma época seja mais bem entendida pelo público, que é a questão da harmonia, né, que o texto traz. A harmonia, a aproximação que isso traz para o público e a obra retratada, né? Muito fácil também, né, gente? Tá vendo? O textão é grande, mas a questão é fácil. Isso que importa, não é verdade?